Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor Jesus me dá, meus irmãos. E com muita alegria, eu quero te saudar com a paz do Senhor, dentro dessa oportunidade que Ele me deu de levar a você a preciosa palavra de Deus. E eu quero ler hoje a palavra que está em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e tomar por base o versículo 1, versículo 2. Mas eu quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e falar para outros também a respeito deste canal de pregação. Vamos à leitura. Se você tiver a Bíblia, me acompanhe. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se no dispenseiro que cada um se ache fiel. Meus irmãos, que palavra! Não está falando que os homens nos consideram serem ministros de um homem, de um governo, de Estado, não. Ministro é aquele que vai ministrar, que vai trabalhar, que vai realizar. Mas que os homens nos considerem como ministros de Cristo, trabalhadores de Cristo. Minha irmã, meu irmão, você está sendo um trabalhador na seara do Senhor? Saiba que você é um ministro ou uma ministra de Cristo. Às vezes, no meu período de ministério, eu reparei muitos obreiros subindo no púlpito pregando. Não vou criticar, não, estou apenas trazendo. Eu como ministro, está tudo muito bem, é um nome importante. Mas ministro de Cristo é dispenseiro dos mistérios de Deus. São duas coisas. Uma, ser ministro, e esse ministro ser dispenseiro. Você é ministro de Cristo, é dispenseiro dos mistérios de Deus? Uma pergunta. E você que vai responder. O que significa, sendo dispenseiro, que você tem acesso à dispensa celestial, à dispensa divina. E essa dispensa é rica, é farta. Está à minha disposição, à tua disposição, para fazer distribuição. O ministro de Cristo tem que fazer a obra de Cristo. E ele tem acesso à dispensa divina. Essa dispensa divina lhe dá a graça, lhe dá o meio necessário, mune ele do que é preciso para fazer o trabalho. Que coisa gloriosa! E todos recebemos isso. Que os homens me considerem como ministro de Cristo. Não depende de ter o título de ministro, pastor, evangelista, não. Aqui está falando um termo espiritual. Ministro, acesso à dispensa. Mas ainda o versículo diz: além disso, requer-se no dispenseiro que cada um se ache fiel. Então, ministro de Cristo e dispenseiro e fiel. O Senhor deu um exemplo de um homem que era dispenseiro de um grande homem importante. Ele era mordomo. Tinha tudo à disposição, mas ele não era fiel. Ele estava defraudando o patrimônio do seu senhor. Não é o teu caso, nem o meu caso. Mas você pode não estar defraudando, mas também pode não estar produzindo. Aí entra naquela parte daquele que recebeu um talento
E o seu senhor saiu para viajar. Estava esperando que ele negociasse, produzisse, mas ele não era ministro fiel, não era dispenseiro fiel. Ele era dispenseiro daquele homem, mas ele não era fiel. E o Senhor veio na hora da prestação de contas. E agora? Mandou dar conta. E aí, ele perdeu tudo. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, haverá um dia de prestação de contas. Nós deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Nesse tribunal, não para ser julgado para efeito de salvação, porque o crente já foi julgado na cruz do Calvário na pessoa de Jesus, mas para receber galardão, aquilo que hoje se prega pouco. E nós não estamos muito preocupados em galardão, mas é importantíssimo. Eu não sei explicar porque o valor do galardão, mas eu sei que é importante, que Jesus falou, terão maior galardão. Então, se tem galardão, e ele falou, dá-nos a entender a necessidade de nós nos preocupar com galardão, porque isto é importante. E nesse dia, no tribunal de Cristo, é para nós recebermos o galardão, na justiça fiel, o julgamento fiel. E como vai achar minhas obras diante dele? Era ministro de Cristo, certo? Era dispenseiro, tinha a sua dispensa. Mas o que ele fez da dispensa? Ele enterrou o talento ou usou a dispensa para o benefício da obra de Deus? E ele foi dispenseiro fiel. A responsabilidade é tua, meu irmão, é minha, é nossa. Essa responsabilidade agora é individual, de ser o dispenseiro fiel. Por isso a palavra diz que os homens nos consideram como ministros de Cristo. A palavra nos fala que anjos são ministros de Cristo, de Deus. E nesta parte, quando fala ali em hebreu, se recebe que são ministros de Deus para benefício daqueles que hão de herdar a salvação. Então veja, uma das funções dos anjos, cuidar de nós, ministrar a nosso favor. Então você, como ministro, você tem que ministrar a favor de outros teus conservos. E você tem a dispensa dele à sua disposição. Mas, de repente, você não usou a dispensa. Você não fez. Então, você não foi fiel. E a palavra diz, requer no dispenseiro que cada um se ache fiel. Agora, é um ponto de análise. É tua. Eu não posso julgar ninguém. Você está sendo fiel, meu irmão, minha irmã? Você está sendo fiel no ministério que recebeu de Deus? Aqui não estou me referindo ao ministério da terra, terreno da igreja. Que aí vão os pastores, evangelistas, não. O ministério que estamos referindo, o trabalho, a função, a responsabilidade. A palavra nos diz, então, requer-se no dispenseiro que cada um se ache fiel. É individual. Pense nisso. Você tem um trabalho para realizar. É um trabalho santo. Porque você é ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Oh, que coisa! A dispensa à tua disposição para realizar trabalho em benefício da obra de Deus. Pense nisto. Se você até hoje não pensou, a partir de hoje pense nisto e passa a ser um dispenseiro, um ministro. E seja fiel. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, dá-nos graça, entendimento e compreensão para entender, Senhor, aquilo que tem nos colocado como ministro teu, Senhor, e dispenseiro, Senhor, dos mistérios de Deus, Senhor. Que cada um seja fiel, abençoado. Eu peço, Pai eterno, Deus de amor, em nome de Jesus. Amém.